Gostaria de meditar com os irmãos a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Verso 19, a partir do verso 14 até o verso 19. Lucas, capítulo 4, verso 14 ao verso 19. Esse texto, antes de lê-lo, esse texto, na verdade, ele vem logo a seguir ao momento em que Jesus sai do deserto, depois de ter sido tentado pelo diabo, e ele então Lucas começa a descrição de como Jesus começou o seu ministério. E eu quero dizer que para você nesta noite, que o tema dessa mensagem é o Evangelho que restaura. Diga comigo, o Evangelho que restaura. Você pode dizer mais forte, o Evangelho que restaura. Verso 14, pode colocar. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. A igreja pode ler comigo o verso 18 e o verso 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois de ter vencido a tentação no deserto, nos versículos anteriores, Jesus volta para a sua cidade, Nazaré. Ele volta no poder do Espírito. E é interessante notar que Jesus estava cheio do Espírito, mas ele acabara de passar por um momento de fraqueza e de vulnerabilidade ao ser tentado no deserto. Muitas vezes nós achamos que Jesus, em seu ministério terreno, ele esteve sempre por cima, na fé, no ânimo. Mas Jesus acabara de passar por uma terrível tentação. E para escândalo de muitos, tentação é tentação. Tentação significa desejos, dúvidas. E Jesus passa por esse momento terrível na sua vida, antes de iniciar seu ministério. Sua tentação se deu na área mais importante da vida, sua identidade de filho de Deus. Jesus acabara, antes da tentação no deserto, de ser batizado por João Batista. E Jesus sabia que era filho de Deus, mas no batismo de João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. João ouviu a voz, ele ouviu a voz dizendo, a voz que veio do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus sabia isso, mas na tentação no deserto, Satanás vem na sua mente, porque muitas vezes nós achamos que a tentação é uma coisa falando lá de fora, mas a tentação ela vem na primeira pessoa. Será se eu sou filho, você também é tentado assim? Será se Deus me ama? Será se? E a tentação de Jesus foi exatamente pondo em dúvida aquilo que ele ouvira do Pai. Tu és o meu filho amado.
e o inimigo não chama nem de filho amado. Diz: tu és filho. Foi uma luta interior terrível. Por isso, pois essa tentação, se não fosse vencida, afetaria diretamente a missão de Jesus aqui na terra. Mas diz o verso 14 que Jesus, ele saiu do deserto e ele volta para a Galileia, a região onde ele morava, e ele entra em Nazaré, na sua cidade, e vai numa sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus da sua época, era um templo religioso do judaísmo. E é interessante como o verso 17, pode colocar aí, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Pastor Uchoa leu hoje aqui, exatamente uma das profecias de Isaías. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E ele abriu bem em cima de uma passagem. Eu não sei se já entregaram aquela passagem para ele. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou o lugar onde estava, ou está escrito, porque está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para proclamar e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O profeta Isaías é chamado profeta messiânico, vem de Messias, pois nenhum de outro profeta descreveu com tanta perfeição sobre a vida e o ministério de Jesus. Nesse texto, Isaías descreve a missão de Jesus em 5 áreas. Primeira área, ele veio pregar boas novas aos pobres. No tempo de Jesus, o Império Romano dominava com a força e o poderio militar. Era o tempo dos fortes, era o tempo da ostentação, a fraqueza não era admitida, não se falava a palavra amor, nem carinho, era a época dos guerreiros, dos imperadores. Enquanto isso, as pessoas comuns viviam no desespero, na humilhação e na desesperança de um império opressor. Jesus andava na Galileia e, nesse contexto, ele vinha pregando as boas novas aos pobres, dizendo: o reino dos céus chegou até vós. Se você ler Lucas, mais adiante, diz que as pessoas, milhares de pessoas iam ao encontro de Jesus, elas se atropelavam, porque aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor, sem esperança. Elas se atropelavam quando começaram a ouvir sobre o que Jesus podia fazer por elas. A primeira missão de Jesus era pregar boas novas aos pobres. Mas não era só pobres, financeiramente falando. Havia muitos ricos desesperados naquele tempo. Os publicanos, os cobradores de impostos, eram homens ricos, mas faltava dentro dele resolver o anseio pelas coisas dos céus. A segunda missão de Jesus foi proclamar liberdade aos presos. Não era uma palavra direta para os encarcerados, mas Jesus veio para libertar os prisioneiros das trevas, do pecado, dos vícios, da falsa teologia, da falsa religião. As pessoas, naquele tempo de Jesus, era um tempo onde fazia muitos séculos que não se tinha um profeta que se levantasse sobre a terra. O povo estava desesperado por uma palavra do céu. Eles estavam prisioneiros de mentiras, de filosofias e de religiões que não atendiam o anseio da alma. O terceiro aspecto da missão de Jesus, ele veio recuperar a vista aos cegos, tanto da cegueira física dos olhos, como dos olhos espirituais. Porque as duas coisas antes levam à cegueira espiritual. As pessoas viviam em trevas completa. Quando João Batista começou pregando no Rio Jordão: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo,
As pessoas também afluíam a João, porque elas estavam desesperadas por uma luz, por um caminho. Eles estavam sem norte. Como diz Paulo, porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A quarta missão de Jesus era libertar os oprimidos, porque se eles eram cegos, se eles não conheciam as boas novas, se eles viviam presos, aqueles homens também e aquela geração estava oprimida. O Império Romano oprimia os mais pobres, mas aqui Jesus está falando do jugo de Satanás. Porque aonde não há profecia, diz a palavra de Deus, o meu povo perece. As pessoas andavam curvadas pelos demônios que atuavam livremente sobre suas mentes, suas almas, seus corpos. Jesus também veio para libertar os oprimidos dos espíritos imundos. O ministério de Jesus era um ministério muito forte. Por isso que ele precisou ser cheio do Espírito Santo. O quinto e último aspecto da missão de Jesus, narrado nesse texto aqui, é que ele veio proclamar o ano da graça do Senhor. Numa sociedade dominada politicamente pelo Império Romano, impiedoso Império Romano, que vivia cega e oprimida pelo reino das trevas, uma sociedade subjugada por uma religiosidade acusadora e punitiva, que era dos fariseus, dos saduceus e etc., dos deuses idólatras, dos deuses do Oriente Médio, da idolatria que levava à escravidão. Jesus vem para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus veio dizendo: o reino de Deus chegou até vós. O tempo da salvação pela graça havia chegado. Graça. Favor imerecido. Algo que você recebe sem fazer nada para merecer. Logo, a graça de Deus é para todos. Você não tem dinheiro para comprar. Nem ninguém pode lhe vender. Deus lhe dá a graça de graça. Parece que essa descrição que eu fiz se refere apenas à geração do tempo de Jesus. Mas essa descrição está no nosso tempo. Existem os impérios das trevas, os opressores da nossa alma, que nos mantêm oprimidos, que mantém a sociedade oprimida, cega, sem Deus, sem paz no mundo. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos, porque Ele veio proclamar o tempo da graça do Senhor. Que bênção, irmãos! Que privilégio é você conhecer o Evangelho que salva e o Evangelho que restaura. Jesus resumiu sua missão no texto de Mateus capítulo 11, verso 25. Pode colocar aí, vamos ler juntos. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre si o meu jugo, está faltando, e arrependam e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sabe, irmãos, eu quero dizer que essa palavra
é para você. Jesus está dizendo aqui para você, igreja: venha a mim. Filho, venha a mim nessa noite. Venha a mim. Ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, verso 25, voltando, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Vocês, irmãos, você, igreja, conhece o caminho que te dá alívio e descanso. Verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo: este é o meu ministério, dá descanso de alma para você. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, o jugo é aquela canga que bota na junta de boi. Porque, na verdade, no tempo de Jesus, a religiosidade era um jugo pesadíssimo, que mantinha as pessoas curvadas. Mas Jesus está dizendo: troca esse jugo pelo meu, porque o meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. Tomem sobre vós o meu jugo, verso 29, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós estamos vivendo num tempo que precisa de descanso, mas só vai haver descanso nos braços do Mestre. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está o ministério de Jesus descrito por Mateus e o que eu citei de Isaías. Mas eu quero nessa noite, irmãos, falar de um aspecto do ministério de Jesus, que é o de restaurador de vidas. Diga comigo: Jesus, o restaurador de vidas. E mais uma vez, nós recorremos ao texto de Isaías. Porque Isaías, ele profetizou desde o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, as obras dele, 600 e poucos anos antes de Jesus vir. Isaías já descrevera o que Jesus viera ou viria fazer. Em Isaías capítulo 42, verso 1 até o verso 3, nós vamos ler Isaías falando sobre a vinda do servo do Senhor. Ele diz assim: eis o meu servo, a quem sustento. Falando de Jesus, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Olha só que delicadeza, por isso que ele disse que era manso. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Ele está dizendo aqui que quando o meu servo vier, o meu servo a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, é o Senhor Pai falando: eu naquele tempo porei o meu espírito nele, e ele trará justiça às nações. Ele não gritará, ele não fará como as religiões que se propagam e que faz grande glamour do seu status. Ele não clamará, não erguerá a voz nas ruas. Mas o que ele virá fazer? Verso 3: ele não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Isaías descreve o ministério de Jesus também como um restaurador de vidas. Vidas que falharam, vidas que caíram, vidas que ficaram paralisadas no meio do caminho, vidas que tomaram decisões erradas e que se tornaram aqui como caniço rachado e como pavio fumegante. Na verdade, essa é uma passagem muito rica,
quando ele fala que Jesus não quebraria o caniço rachado e não apagaria o pavio fumegante. O que ele queria dizer com isso? É que naquele tempo, nos rios de Israel, principalmente às margens do Rio Jordão, surgia uma espécie de planta, como os caniços, não eram a cana, mas como aqui as mamonas, aquelas canas cresciam, e as crianças, os adolescentes se reuniam à beira do rio, com os estiletes, com as facas bem amoladas, e eles começavam a produzir, a partir daqueles caniços, instrumentos musicais como as flautas improvisadas, onde eles tocavam as músicas de Israel. Essas canas cresciam e tinham em abundância, mas naquele manuseio, vez por outra, uma cana no processo, ela trilhava, ela rachava, e depois que ela ficasse rachada, ela não servia mais como instrumento para ser uma flauta. Como tinha cana em abundância, os meninos atiravam ao rio, pegavam outro caniço e iam fazer outra flauta. O que o profeta está dizendo é que quando Jesus viesse, ele não esmagaria a cana trilhada, ele não lançaria fora, não jogaria fora aqueles que fossem esmagados pelo processo da vida. Jesus não descartaria o caniço trilhado, porque quando o caniço trilhava, os meninos terminavam de quebrar aquele caniço e atiravam ao rio. O profeta, vendo aquela cena, estava vendo a imagem do ministério de Jesus. Quando ele viesse, as vidas que fossem quebradas, trilhadas, ele não lançaria fora, mas reconstruiria essas vidas e as transformariam em instrumentos para a glória do seu nome. É por isso que o profeta, no verso 10, não dá para ler tudo, do mesmo capítulo, ele diz: cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Ele está dizendo que Jesus viria como um restaurador de vidas. Na nossa vida é muito comum nós termos errado, falhado em algum momento, mas quando nós nos encontramos com Jesus, encontramos com o restaurador de vidas. E ele é especialista em pegar os erros do nosso passado e refazê-lo para o louvor e glória do seu nome. A outra expressão diz assim: ele não apagará o pavio fumegante. O que é o pavio fumegante aqui? No tempo de Jesus, as casas, e até pouco tempo no Brasil, eram iluminadas com lamparinas. Era uma espécie de lamparina que tinha um azeite e tinha um pavio conhecido da maioria dos irmãos aqui. Aquele pavio ficava na sala, em algum canto, aquela candeia para iluminar o ambiente. E assim que o pavio ia se diminuindo, se desgastando, ele exalava um mau cheiro. E aí, quando tinha visita especialmente, a mulher, a dona da casa, vinha com a pinça rapidamente, puxava aquele pavio e lançava pela janela, porque ela tinha guardado muitos pavios em algum lugar da casa, e substituía imediatamente aquele pavio. Porque o mau cheiro e o odor daquele cheiro de óleo queimado não era agradável. O profeta Isaías, olhando para o ministério de Jesus, ele disse: quando ele vier, ele não apagará o pavio que já está fumegante. Ele está dizendo que Jesus viria e traria restauração àquela vida que já estava se desfazendo com a luz bruxulenta.
ele viria e renovaria, porque ele agora entraria nesse pavio para fazer dele luz para a glória do seu nome. Esse texto diz que o Messias não apagaria o resto do que já estava fumegando. Isto é, não se livraria daqueles que se viram queimados pela vida. Jesus tomaria os restos fumegantes de uma vida esgotada, exaurida, sem brilho, sem luz, e transformaria num pavio para refletir a sua própria glória. Um pavio para brilhar como luz do mundo. Muitos de nós, todos nós, em algum momento estávamos totalmente sem vida, sem brilho, mas Jesus vem dentro de nós para fazer brilhar a sua luz. Veja no mesmo capítulo 42, no verso 6, Jesus vai falar sobre isso, e ele vai dizer: eu, o Senhor, o chamei pela justiça. Está aí? Você pode ler comigo? Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Farei de você uma luz para os gentios. Os fariseus, os religiosos da época de Jesus descartavam rapidamente as pessoas que falhavam. Na teologia do fariseu não havia brecha para falhas. Eles as escondiam suas falhas, escondiam as suas falhas. É por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Eles estavam bonitos por fora, mas dentro estavam totalmente, era podridão só. O fariseu não tinha lugar em sua teologia para o fracasso, para o perdão. Jesus vem exatamente contrastando isso. E a Bíblia mostra que todos os homens que nós consideramos como os heróis da fé, foram homens que um dia foram canas quebradas, pavio fumegantes. Homens que falharam, mulheres que falharam. Nós podemos citar o caso de Davi. Davi até hoje é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas experimentou o peso esmagador de um duplo pecado: adultério e assassinato. Não havia perdão na lei de Moisés para Davi. Era morte, sentença de morte. Davi vai expressar a dor do seu duplo pecado no Salmo 42. No Salmo 42, Davi vai expressar a dor do pecado. Ele se sentiu uma cana esmagada, um pavio fumegante. Ele diz no Salmo 32, verso 3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. É isso que nós nos sentimos quando somos oprimidos pela culpa, pelo erro, pelo pecado, quando nós falhamos. Mas Davi, mesmo no tempo do Antigo Testamento, ele já vislumbrava a graça que vem através do arrependimento e do perdão de Deus. Olha o que ele fala no verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. E ele diz: tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Davi já vislumbrava o ministério de Jesus. Quando ele viesse, ele não esmagaria aquilo que já estava esmagado.
ele se agacharia, ele se abaixaria, como ele fez com a mulher adúltera. Quando trouxeram a mulher adúltera até Jesus, todos queriam apedrejá-la, porque a lei dizia isso: apedreja, ela foi pega em adultério. Quando a mulher chega, Jesus não fica de pé, se postando para oprimir mais ainda aquela pobre mulher pecadora, mas ele se agacha e ele começa a escrever no chão. E os acusadores diziam: mestre, qual é a tua palavra sobre isso? Essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés manda apedrejar. O que tu dizes? Jesus se agacha, começa a escrever no chão. E naquele momento, ele diz uma palavra diante de tanta insistência. Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele volta a escrever no chão, porque Jesus sabia que estava diante de uma casta opressora da religião, mas ele veio para restaurar a cana trilhada e o pavio fumegante. Eu vim para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Por isso que o profeta diz: o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ele veio para proclamar boas novas aos pobres. Ele veio libertar os presos, os oprimidos do diabo, e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus escreve no chão. Diante dele está a mulher moribunda, chorando, e daqui a pouco, um por um dos seus acusadores vão embora, e Jesus então pergunta: mulher, aonde estão aqueles que te acusam? Não tem nenhum, Senhor, todos foram. Só restava Jesus, mas Jesus não veio para acusar, ele veio para salvar, ele veio para restaurar. Mas aprendemos com Davi que arrependimento é a chave que abre a porta da graça e da restauração. Nesse salmo, Davi dá uma deixa para nós. Ele diz então, verso 5, capítulo 32, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Arrependimento. Queridos, arrependimento é a chave que move o coração de Deus. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez, não importa os erros do seu passado, eu quero dizer que tem um segredo na palavra de Deus chamado arrependimento. Arrependimento move o coração de Deus de tal forma que ele não consegue enxergar os seus erros, ele só consegue enxergar o sangue de seu filho derramado na cruz por mim e para você. Já diz alguns comentaristas que Deus, quando olha para nós, ele não consegue nos ver, ele vê o sangue de seu filho derramado por nós. Quando ele está olhando para mim agora mesmo, ele está me vendo todo ensanguentado, mas com o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Davi diz no verso 1, capítulo 32, verso 1, olha só, irmãos, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é bom se sentir livre. Faça assim, ó. Diga: eu estou livre. Você está livre. Você só não é livre se você não quiser ser livre. Mas Jesus já veio para libertar os oprimidos do diabo, os presos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Jesus removeu a culpa. Diga: Jesus removeu a minha culpa. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Uma das primeiras coisas que Satanás diz a uma cana quebrada é a respeito de todas as coisas boas que ela poderia ter feito e obtido se ela não tivesse falhado.
O inimigo é especialista para trazer à memória as nossas falhas e as nossas fraquezas. Uma das primeiras coisas que Satanás faz e diz a uma cana quebrada é a respeito de todas as coisas boas que poderiam ter sido obtidas se a pessoa não tivesse falhado. Se você não tivesse feito isso, se você tivesse obedecido, se você não tivesse tomado aquela decisão, se você tivesse me ouvido, e ele vai criando isso e aumentando isso na nossa mente. E é sempre na primeira pessoa. E você vai percebendo que isso vai aumentando dentro de você. É na primeira pessoa. Ah, se eu não tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse tomado aquela decisão. Eu lembro, irmãos, quando em 83, tomei uma decisão de não voltar ao seminário em São Paulo. E aí os anos que vieram foram anos tão difíceis na minha vida. Eu pensava todos os dias em todas as coisas boas que eu perdi por não ter voltado para São Paulo. Com 22 anos de idade, irmãos, eu estava com as portas abertas em São Paulo, em Curitiba. Eu tinha tudo que um seminarista precisava ou desejava, eu tinha em São Paulo. E aí eu não volto por decisão minha. Eu passei anos da minha vida ouvindo o inimigo dizendo: se você tivesse voltado, você não estaria assim. E você nunca vai ser aquilo que você seria se você não tivesse voltado. E por muitos anos, eu fiquei oprimido com esse sentimento de culpa, porque eu havia abandonado uma porta aberta claramente por Deus para a minha vida. A ponto de eu não ter mais nem força de orar. Eu cheguei a um momento na minha vida que eu sentava na beira da cama, eu já não mais ajoelhava, eu já não orava. Eu dizia: se o Senhor por acaso me escuta, tenha misericórdia de mim. O inimigo foi exaurindo as minhas forças, a minha fé, a minha convicção. Até que um dia o Espírito do Senhor foi me mostrando claramente que Ele é o restaurador de vidas. Que no vocabulário de Deus não existe o se. Sabia que no vocabulário de Deus não existe a preposição? É preposição, né, irmã Lúcia? Se. Conjunção, olha aí, faz tempo. Não existe se. Deus não trabalha com o se. Deus trabalha com o agora, com o presente. Não importa o que aconteceu no passado, Ele é Senhor da história. Reescreve a sua história e faz você entrar num novo avião, num plano de voo e levar você para o destino que Ele planejou desde que você nasceu. Quem crê nisso, dá um amém. O salmista diz que os nossos dias, todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Esses dias escritos é o que Ele planejou. E eu sempre meditei sobre isso. O que foi que Ele planejou? Não importa se hoje à noite, se nessa noite, se nesse momento, você não caminhou no caminho que Ele planejou. Eu quero dizer que Ele, hoje, põe você alinhado com o caminho que Ele planejou para você. Porque Ele é fiel. O que nós precisamos, muitas vezes nos deixamos afundar com tais pensamentos, mas precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Eu estou com uma versão escrita aqui, mas lá em Isaías, no capítulo 1, tem um texto muito conhecido no verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. É um convite que Deus está fazendo para você. Eu não preciso nem ser profeta para dizer que você precisa pôr isso em prática nessa noite. Eu não sei que caminhos você tomou. Eu não sei se você se sente como uma cana trilhada, como um pavio fumegante. Mas olha,
o que Deus está chamando você a fazer. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, a partir de hoje, comerão os melhores frutos desta terra. Quem diz amém? Na versão que eu coloquei aqui, diz: vinde, pois, vamos refletir juntos. Olha, Deus chamando eu e você para uma conversa. Que Deus gracioso é esse? Ele nos chama para uma conversa. Vinde, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Conte para mim o seu drama. Aonde foi que a cana rachou? Aonde é que está quebrado? Você não se lembra que Ele é o oleiro? Que Ele pega o vaso e Ele quebra todinho? Porque às vezes é preciso quebrar para fazer um vaso novo. Ele está dizendo nessa noite: não continue como está. Porque você tem na mão uma chave poderosa, o arrependimento. Vamos conversar junto? Porque ainda que os vossos pecados, vossos erros, sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se você quiser me ouvir, comerá o melhor desta terra. Quem diz amém? Amém, aleluia. Queridos, quem está falando aqui é um ex-cana quebrada. Porque eu não sou mais, em nome de Jesus. Um ex-pavio fumegante. Era, não sou mais. Eu brilho para a glória de Deus. Um antigo ditado, eu coloquei aqui uma ilustração muito conhecida. Já citei aqui. Pássaros com asas quebradas. Às vezes tem coisas que circulam na internet ou em algum livro que são lindas as expressões, os textos, mas você tem que bater esses textos com a palavra de Deus. Há um velho provérbio anglo-saxônico que diz: um pássaro com asa quebrada nunca mais voará tão alto. Quem já ouviu esse? Um pássaro com asa quebrada nunca mais voará tão alto. Em outras palavras, uma vez que nós tenhamos caído, falhado, jamais conseguiremos nos levantar totalmente como antes. Uma vez caído, sempre caído. Afinal, não se pode esperar muito de um pássaro com a asa quebrada. É o que diz o texto. Essas palavras parecem sábias, mas não têm consistência diante da palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia é a galeria das asas quebradas. Homens que falharam, caíram, muitos deles fragorosamente, mas que pelas cordas da misericórdia de Deus e de sua graça, eles se levantaram do pó e das cinzas, se tornaram os heróis da fé, dos quais a Bíblia manda que nós imitemos a fé deles, mas experimentaram a dor, como eu falei de Davi. Eles foram levantados de seus fracassos às alturas dos grandes heróis da fé. Como é bom pensarmos que o nosso Deus é o Deus de Jacó. Jacó, cujo nome significa usurpador, trapaceiro, enganador. Quem vai para o encontro com Deus conhece bem essa história. Mas um dia Jacó teve um encontro com Deus. Ele ficou sozinho com Deus numa madrugada. E houve aquela luta de libertação e de cura. E a vida de Jacó foi transformada. Deus o restaurou de tal forma que o seu velho nome, Jacó, não poderia suportar a glória de Deus sobre a sua vida. Teve que ser trocado para Israel, príncipe de Deus. Deus mudou a história de Jacó e ele se tornou patriarca, o pai das 12 tribos de Israel.
mas passou muito tempo da sua vida como enganador. Todos esses grandes homens e mulheres que se tornaram os heróis da fé, os gigantes dentre o povo de Deus, um dia tiveram as suas asas quebradas pelo deslize, pelo tombo do fracasso, do pecado, de decisões malfadadas. No meu caso, eu não fui para o mundão, eu não cometi uma coisa assim, mas igualmente, irmãos, eu desobedeci um chamado, uma ordem divina, e me tornei uma cana trilhada, um pavio fumegante. Quase a fé se esvai, foi-se embora a alegria, o brilho, porque eu tomei decisões que estavam fora da vontade de Deus para a minha vida, e foram anos de dor e de sofrimento. E eu comecei a clamar a Deus por arrependimento. Dê-me uma chance, Senhor. Dê-me uma chance e eu não lançarei fora. Os anos foram se passando. Deus foi trabalhando na minha vida. E Ele foi restaurando o pavio fumegante, consertando a cana trilhada, para que pudesse novamente cantar um novo cântico de louvor ao nome dEle. O que queremos dizer nessa noite é que o Deus que proclamamos, o Deus do Evangelho, é o Deus da segunda chance. É o Deus que restaura a cana trilhada e o pavio fumegante. Eu gostaria de ler com os irmãos no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 2, enquanto o louvor se aproxima. Em Hebreus capítulo 2, verso 14, tem algo que você e eu podemos nos apegar firmemente quando você se sentir como esse pavio fumegante, como essa cana trilhada. Vai falar da obra de Cristo por nós. E essa é a nossa esperança. O escritor aos Hebreus, ele está animando a igreja perseguida do seu tempo. E ele falando do ministério de Jesus no verso 14, ele vai dizer: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, diga, esses filhos sou eu. Ele também participou dessa condição humana, dessa que você padece, que você vive, essa sua limitação. Ele participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha que verso lindo. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Não é a anjos que ele ajuda, mas é a mim e a você. Diga, ele é meu ajudador. As meninas da Missão Resgate, em nome de Jesus, receba essa palavra. Ele é o ajudador. Verso 17, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Ei, ele se tornou semelhante a mim em todos os aspectos. Quando eu estou alegre, ele também esteve alegre. Quando eu estou animado, ele também esteve animado. Quando eu me abati, ele também se abateu. Quando eu me angustiei, ele também se angustiou. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Ele participou dessa condição humana para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer oferta. Propiciação é oferta pelos pecados do povo. Porque
tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E no capítulo 4, ainda, a igreja pode ficar de pé nesse momento. No capítulo 4, capítulo 4, verso 14, diz assim: portanto, vamos ler juntos, é o verso 14 ao verso 16, todos juntos. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia! Que felicidade! Quando Jesus chegou nas terras da Palestina naquele tempo, o povo não conhecia essa esperança. O povo só tinha uma religião opressora, acusadora. Não havia espaço para falha, não havia espaço para restauração. Mas eu quero dizer, o tempo da graça chegou. Ele é o nosso ajudador. Eu não sei se aqui você entrou nessa noite e nesses dias, nesses meses, nesses anos, tudo que vem à sua mente é se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado aquela decisão. Eu quero dizer que nessa noite Jesus realinha a sua vida com o propósito que Ele tem para você. Ele é aquele que veio juntar os cacos, Ele veio juntar o que tem sobrado da sua vida, e Ele vai usar tudo na sua vida para o louvor da glória dEle. Sabe, irmãos, todas as experiências negativas que já vivi, que já passei, os erros, os acertos, hoje Ele usa para que eu possa pastorear a igreja, discernindo as circunstâncias na vida dos irmãos, e pensar que Ele é um sacerdote misericordioso, que Ele veio para salvar e para libertar. Ele não veio para acusar, Ele não veio para destruir, mas para construir. Ele veio pegar a cana trilhada e transformar no instrumento musical para o louvor da sua glória. Eu não sei se nessa noite você entrou aqui como um pavio fumegante. Eu não sei se você está entendendo essa expressão. Eu me tornei tão um pavio que só saía fumaça. Ainda tinha fumaça, mas não tinha mais luz nenhuma. Eu dizia para mim mesmo: cheguei no meu limite, não tem mais jeito para mim. E Deus colocava pessoas na minha vida, colocava pessoas para me dar uma palavra. Eu chegava na igreja, o Espírito Santo ministrava uma palavra, e eu ia me segurando ali, até que novamente o Espírito Santo soprando, e novo fogo foi chegando, e foi jogando, e Ele não foi desistindo. Eu desistia, mas Ele não. Você desiste, mas Ele não. E Ele fica soprando, e nessa noite Ele está soprando de novo. Ele está soprando de novo sobre sua vida, porque Ele lhe fez para o louvor da glória dEle. O ministério de Jesus foi um ministério de restauração. O evangelho é um evangelho de restauração. Todos os homens que você vê na Bíblia são homens que se levantaram do monturo, e Deus os ergueu para que a glória seja de Deus e não do homem. Nessa noite eu quero desafiar você, antes de cear, a colocar aos pés da cruz de Cristo a sua vida, a sua história, o seu passado, os seus erros. Se você entrou aqui desanimado, dizendo: para mim não tem jeito, minha falha foi grande demais, eu decepcionei Deus, eu decepcionei meus
pais, eu decepcionei a igreja. Eu não sei quem o Espírito está ministrando, mas eu quero dizer: deixe aos pés da cruz. Deixe aos pés da cruz. Jesus Cristo veio cobrir a nossa culpa, cobrir a nossa história. Só precisa de arrependimento, somente arrependimento. E eu volto a dizer, está na sua mão agora. Faça assim como um símbolo profético. Faça assim, estenda a sua mão. Faça assim agora. Faça assim agora. Eu movo agora a chave do arrependimento. E eu toco o coração de Deus agora. Eu vou tocar o coração de Deus. Eu vou fazer feito Davi agora. Senhor, me perdoe. Eu falhei. Eu devia ter feito assim, mas não fiz. Mas agora, Senhor, eu quero tirar o si da minha vida e colocar a sua provisão, do seu perdão, da sua graça. O Senhor faz nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Enquanto nós cantamos, se você sentir necessidade, vem aqui à frente, fique em pé ou se ajoelhe. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está soprando sobre você. Enquanto nós cantamos, se você sente necessidade, saia do seu lugar nesse momento, porque você não vai ficar paralisado aí. Deus tem uma nova história para você.